Após causar 10 mortes, furacão Milton perde força e é rebaixado a ciclone pós-tropical. E você vai ver também. Israel faz novo bombardeio ao centro de Beirute. Pelo menos 22 pessoas morreram. Presidente Lula faz publicação na rede social X após o desbloqueio e diz: aqui é Brasil. Conta de luz vai ficar mais cara neste mês. E ainda, seleção brasileira entra em campo daqui a pouco contra o Chile e precisa vencer para melhorar a situação nas eliminatórias. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E o furacão Milton foi rebaixado para ciclone pós-tropical, isso depois de ter causado 10 mortes na Flórida. E a situação de alerta ainda continua no estado. Vamos conferir. Em um boletim emitido pelo Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, na tarde desta quinta-feira, o Milton, que até então era considerado como um furacão, foi rebaixado para um ciclone pós-tropical. Segundo o Centro de Furacões, mesmo que as tempestades ainda estejam diminuindo, áreas da costa leste da Flórida ainda estão sob alerta de inundações, com a velocidade dos ventos chegando a 120 km por hora. E após a passagem do olho do furacão, as enchentes podem chegar até 1,5 metro de altura. Além disso, mais de 13,4 milhões de residências e empresas estão sem eletricidade. A chuva gerada pelo furacão Milton está fazendo com que níveis de rios atinjam recordes ou cheguem próximos a altas históricas em alguns lugares. Quase uma dúzia de medidores de rios em todo o estado estão em grande estágio de inundação, mas 2 são os que chamam mais atenção. O rio Hillsborough, em Zephyr Hills, atingiu 4,71 metros, batendo o antigo recorde estabelecido em 1960. A projeção é que ele continue subindo. O rio Cypress Creek deve atingir 4,57 metros até sábado, superando o recorde de 2004. Algumas casas na área podem ser inundadas. Olha, e na edição da tarde do Redação HIT, eu conversei com um especialista, o climatologista Marcel Ligabo. E ele estava passando por Orlando e contou como a região ficou após a passagem do então furacão e agora ciclone Milton. Acompanhe. Ainda vou avaliar os danos, mas onde eu estava, o alagamento foi sério, foi complicado. Eu tive situações de risco ali e foi bem feio mesmo. Lógico, não chega a ser tão catastrófico, porque eu também não estava na parte de frente para a praia, tá? Eu tentei ir, mas infelizmente não consegui ir lá para documentar, porque a água já estava muito funda, não tinha como acessar. Tentei chegar até um amigo que estava lá, mas eu não tive mais contato dele. Tomara que ele esteja bem. Provavelmente mais de milhões de pessoas sem energia, tá? E as pessoas mais afetadas são aquelas da costa. Aquelas ali, pode ter certeza que a vida mudou bastante para elas. Até porque o grande problema desse furacão, como foi falado, é porque ele passou numa região povoada. Então, assim, milhões e milhões de pessoas. Então, você tinha uma quantidade considerável de pessoas ainda nessas cidades. Falando aí de 4 a 5 milhões de pessoas na região. Imagine você aí no Brasil ter que evacuar todo o litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro. Isso não vai acontecer, né? Nem todo mundo de Santos sairia. Então, mas bastante gente saiu sim, tá? Mas eu vi muito morador que ficou, muitos trabalhadores que ficaram também, mas os sinais ainda estão fortes que outras tempestades podem ocorrer. Entrando já em novembro, começa a ficar mais difícil. Ocorre, eu já peguei tempestade, furacão no dia 20 de novembro, tá? Então ocorrem, mas começa a ficar mais difícil. Regional foi forte, né? Ali, lógico, eu estava no centro de Sarasota, é uma cidade riquíssima, né? Prédios grandes, luxuosos, então uma estrutura muito boa.
né? Agora, parte do litoral são comunidades mais pobres, né? Casas com menos estrutura, com certeza essas populações foram afetadas, a vida dessas pessoas, né? Às vezes a pessoa guardou dinheiro, construiu a casa, né? Comprou a casa com o suor da vida inteira e foi perdido agora. Então, regionalmente falando, foi muito forte, tá? E a gente continua com as notícias internacionais. Hoje, mais cedo, Israel bombardeou o centro de Beirute. E o objetivo era matar um líder do Hezbollah. 22 pessoas morreram e 117 ficaram feridas. Com 2 ataques simultâneos a Beirute, capital do Líbano, o exército israelense atingiu diretamente mais de 130 pessoas, deixando vários mortos. Com bombas explodindo em 2 locais próximos, um prédio foi totalmente ao chão, tomado pelas chamas, enquanto o segundo prédio teve partes detonadas. Segundo fontes israelenses, o alvo dos ataques era o Afik Safah, um membro do alto escalão do Hezbollah. Apesar do ataque agressivo, Israel não teve êxito e o líder do Hezbollah sobreviveu. Mais cedo, o exército israelense foi acusado de bombardear uma torre da ONU presente no Líbano. Israel negou o ataque. Vamos às notícias nacionais. O presidente Lula fez hoje a primeira postagem na rede social X após o desbloqueio. Vamos ver o que ele falou. O presidente Lula postou no antigo Twitter pela primeira vez após a rede social voltar a funcionar no Brasil. Em publicação feita na tarde desta quinta, o presidente escreveu: "Aqui é Brasil", um reforço da soberania nacional acompanhada da bandeira brasileira. Lula não cita a disputa judicial que envolveu o bloqueio da rede, mas os seguidores ligaram o tweet com o fato de Elon Musk ter cumprido as exigências judiciais brasileiras para voltar a funcionar no país. O STF também voltou a publicar na plataforma, onde fez uma longa postagem sobre o processo de suspensão e retomada do X no Brasil. O X foi responsabilizado ontem após determinação do ministro Alexandre de Moraes com o pagamento de mais de 28 milhões de reais em multas. E os ministros do Supremo Tribunal Federal consideram que o pacote de medidas que restringe os poderes da Corte é inconstitucional. Os textos avançaram na Câmara dos Deputados nesta semana com o retorno do trabalho. Depois de passar cerca de 3 meses afastados de suas funções por causa das eleições municipais, deputados retomaram as atividades e uma das primeiras ações da Comissão de Constituição e Justiça foi aprovar 4 propostas que limitam poderes dos ministros do Supremo Tribunal Federal e aumentam as possibilidades de impeachment dos magistrados. Os ministros do Supremo Tribunal Federal já reagiram e defendem que o pacote de medidas que restringem os poderes da Corte é inconstitucional. Eles afirmaram que pode ser derrubado se eventualmente chegar à Corte. Os ministros afirmam que a Constituição exige que sugestões de reformulação das regras do Judiciário sejam apresentadas pelo próprio tribunal e enviadas ao Congresso. A leitura feita pelos ministros é a de que o avanço das propostas representa uma retaliação ao Supremo após a decisão que suspendeu a execução das emendas parlamentares por falta de transparência e de rastreabilidade. A PEC aprovada segue para análise de uma comissão especial e depois precisa ser votada no plenário da Câmara, onde precisa de apoio de, no mínimo, 308 deputados em 2 turnos para ser aprovada. A Polícia Federal está investigando um grupo que é suspeito de queimar 30 mil hectares no Pantanal. Quem vai trazer as informações é o repórter Wellington Pael. Até o momento, os policiais federais cumpriram 3 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal de Corumbá, município do interior aqui de Mato Grosso do Sul, que é conhecido como a capital do Pantanal. Eles apreenderam ainda aparelhos de telefone celular, 2 armas de fogo e munições. 2 suspeitos foram levados à delegacia, onde será definido se ficarão presos ou serão ouvidos e liberados. Os motivos do encaminhamento deles não foi divulgado. A operação deflagrada na manhã de hoje pela Polícia Federal tem apoio do IBAMA e também da IAGRO, Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal. A ação é resultado de investigações de crimes de incêndio, também de desmatamento, exploração ilegal de terras da União e associação criminosa.
Os investigados são suspeitos de atear fogo em uma área de pelo menos 30 mil hectares para a criação de gado, inclusive com manejo irregular de animais vindos da Bolívia. Os incêndios nessa localidade do bioma também teriam se alastrado para o país vizinho, já que Corumbá é a cidade gêmea da boliviana Puerto Quijaro. Com os dados coletados durante a apuração de crimes que teriam levado às queimadas no Pantanal este ano, os policiais ainda descobriram que essa área era alvo recorrente desse tipo de crime ambiental e depois também de grilagem para a realização de fraudes junto aos órgãos governamentais. Se confirmada a participação dos envolvidos, eles podem responder por crimes como provocar incêndio em mata ou floresta, desmatar e explorar economicamente a área de domínio público, falsidade ideológica, grilagem de terras e associação criminosa. E a lei que aumenta a pena máxima de feminicídio para até 40 anos já está valendo. O presidente Lula sancionou sem vetos e o texto foi publicado no Diário Oficial da União. A punição para o crime era de 12 a 30 anos e passou a ser de 20 a 40 anos de prisão. De autoria da senadora Margareth Busetti, o projeto de lei que aumenta a pena do feminicídio para até 40 anos foi aprovado em setembro pelo Congresso Nacional. Até então, a pena máxima para quem cometia assassinatos contra mulheres por razão de gênero era de 30 anos. O mínimo também passará de 12 para 20 anos. A lei faz com que o feminicídio seja previsto como um crime autônomo no Código Penal. A lei do feminicídio, sancionada em 2015, previa o crime como uma agravante do homicídio comum. A nova lei também passa a incluir o feminicídio como crime hediondo. Além disso, novas agravantes passam a ser consideradas, ou seja, a pena poderá ser maior em casos como o assassinato da mãe ou da mulher responsável por pessoa com deficiência, dependendo da forma como o crime foi cometido. Segundo o último Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil registrou 1.467 vítimas de feminicídio no ano passado. Dessas, 63% eram de negras e 70%, e 1% tinham entre 18 e 44 anos. Além disso, 64% dos crimes aconteceram dentro da própria residência. E veja a seguir, conta de luz vai ficar mais cara neste mês. E ainda, seleção brasileira entra em campo daqui a pouco e precisa vencer para melhorar a situação nas eliminatórias. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília. Olha só, no Rio de Janeiro, o número de casos de Covid aumentou se comparado com o mesmo período do ano passado. O repórter Anderson Nascimento vai trazer mais informações. A Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro alertou que o número de casos da Covid-19 e os atendimentos nas unidades de pronto atendimento, as UPAs 24 horas, aumentaram em relação ao mesmo período de agosto de 2024. E a taxa de positividade subiu 10% na última semana de setembro. O boletim divulgado na última terça-feira mostra que a incidência tem sido maior entre as crianças. O número de atendimentos infantis nas UPAs subiu 14%. Em relação aos adultos, houve um crescimento de 4%. Já a taxa de positividade e por testes rápidos feitos nas redes públicas e privadas aumentaram cerca de 10% e 9%, considerando o mesmo período de referência. Apesar da tendência de aumento dos indicadores, o cenário ainda não apresenta impacto nas taxas de ocupação de leitos das unidades. O Panorama Covid-19 utiliza como fonte de dados e gerenciamento o Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe, o Sistema Estadual de Regulação, além das UPAs, o Estado e a DASA para laboratórios privados. De modo geral, os dados indicam tendência à estabilização de casos, quando observados a progressão ao longo das semanas. A Secretaria de Saúde reforça a importância de manter a vacinação e as medidas de prevenção e controle dos municípios. Vamos falar de economia agora. Neste mês, a conta de luz vai ficar mais cara.
O reajuste no sistema de bandeiras tarifárias liga o alerta para o consumidor economizar energia. A bandeira tarifária vermelha. Patamar 2 já está valendo neste mês e com isso, a conta de luz deve ficar até 4,4% mais cara. A medida, autorizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, tem o maior custo adicional na tarifa, com acréscimo de R$ 7,87 a cada 100 kWh consumidos. Por conta disso, é importante entender quais aparelhos e hábitos consomem mais energia para tentar utilizá-los de forma sustentável e economizar no orçamento da família. Um dos líderes em gasto de energia é o ar-condicionado, principalmente em períodos de calor intenso. A orientação é manter o aparelho em 23 graus e utilizar ventiladores para auxiliar na circulação do ar. A manutenção regular do equipamento também é fundamental para garantir a eficiência. Outro vilão. No gasto de energia é o aquecedor de água, que pode ser substituído por sistemas de aquecimento solar, que não apenas ajuda a reduzir a conta de luz, mas também é uma escolha mais sustentável. A geladeira é outro item que gasta muita energia e, para otimizar seu uso, é essencial manter a temperatura de até 3 graus e verificar a vedação das portas. Descongelar o freezer. Regularmente também é uma dica para melhorar a eficiência. Sobre a iluminação, é importante trocar lâmpadas incandescentes por LEDs, uma vez que as lâmpadas de LED consomem bem menos energia e têm uma vida útil muito maior. E o Brasil teve ondas de calor com temperaturas acima da média em todos os meses deste ano. Agora, em outubro, também já há registro de altas temperaturas em algumas localidades. O Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélites revelou que o Brasil vivencia em 2024 um ano excepcionalmente quente. Ondas de calor se estenderam por todos os meses do ano. Entre janeiro e setembro, as altas temperaturas registradas ficaram acima da média histórica em relação ao período 1991 a 2020. Este fenômeno climático extremo se manifestou ao longo de todo o ano de 2024, com 9 episódios de ondas de calor registrados até o momento. A onda de calor que se encerra nesta semana, no Sudeste e Centro-Oeste, e deve retornar somente daqui cerca de 30 dias. As altas temperaturas atingiram todo o território brasileiro, com destaque para a região norte do Amazonas, uma das áreas com maior índice de risco climático. Segundo especialistas, o aumento da temperatura global da superfície terrestre e dos oceanos, combinado com as mudanças climáticas, são os principais fatores responsáveis por essas ondas de calor recorrentes. Além disso, a fumaça das queimadas agrava ainda mais a situação. Uma projeção feita pelo Laboratório de Análise mostra a onda de calor desde o início desta semana e que devem perdurar até a próxima semana, quando a onda dará uma trégua. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30 e quem traz as informações é o Caio Veríssimo. Boa noite, Caio. Seja muito bem-vindo ao nosso jornal. E tem notícia boa lá no Corinthians em relação ao goleiro Hugo. Conta pra gente. Exatamente, Kleber. Boa noite a você. Boa noite a todos que nos assistem. Bom, finalmente chegou o dia que o Corinthians pode contratar em definitivo o goleiro Hugo Souza. E o clube paulista já notificou o Flamengo que vai acionar a cláusula de compra. Vamos ver. O Corinthians notificou o Flamengo e informou que vai exercer a opção de compra dos direitos econômicos do goleiro Hugo Souza. O clube confirmou a informação em nota. Desde o início desta quinta, o clube paulista estava liberado para acionar a cláusula prevista em contrato para adquirir 50% dos direitos de Hugo Souza por 800 mil euros, cerca de 4,7 milhões de reais. No acordo atual, o Timão pagou 200 mil euros, 1,19 milhões de reais ao Flamengo para ter Hugo Souza até dezembro. Efetuando a compra, o pagamento será realizado em 4 parcelas entre janeiro e junho dos anos de 2025 e 2026. Em 22 jogos pelo Corinthians, Hugo Souza sofreu 23 gols e defendeu 4 pênaltis. E hoje tem jogo da seleção, não é, Caio? Conta pra gente como o Brasil chega para essa partida. O Brasil entra em campo hoje contra o Chile com muita pressão em cima dos jogadores.
A seleção precisa mais do que nunca de vitória para reconquistar a confiança. E melhor, conquistar também uma posição acima da tabela. Vamos ver. O Brasil vai a campo contra o Chile às 21 horas no Estádio Nacional de Santiago, em duelo da 9ª rodada das eliminatórias para a Copa de 2026. O plano de jogo de Dorival Júnior está claro desde antes do início da partida. Manter a posse de bola, atacar com intensidade e buscar os 3 pontos jogando fora de casa. A estratégia de Dorival Júnior é aproveitar a profundidade e velocidade do quarteto de ataque com Igor Jesus, Rodrigo, Rafinha e Savinho. A seleção busca se recuperar nas eliminatórias após a derrota na última rodada para o Paraguai. A seleção está na 5ª colocação com 10 pontos. 3 vitórias, 1 empate e 4 derrotas na competição. Apesar de estar longe da campanha ideal esperada por uma seleção como a do Brasil, com a atual pontuação, a amarelinha ainda está dentro do grupo que se classificaria direto ao Mundial, sem precisar de repescagem. Já o Chile vive um momento pior e é o penúltimo colocado, com apenas 5 pontos. O time venceu apenas uma vez nessas eliminatórias, empatou outros 2 jogos e perdeu em outras 5 oportunidades. Bom, Kleber, eu fico por aqui. Uma ótima noite a você e a todos que nos assistem. Tá certo, Caio. Muito obrigado pelas informações. Ótima noite para você também. Bom, é isso aí. O Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Ótima noite e até amanhã.